Olá pessoal, tudo bem? Bom, o exercício de hoje é sobre tempo de retorno ou período de retorno. Basicamente eu peguei esses dados dos meus arquivos de hidrologia do tempo de graduação e o exercício diz o seguinte: com base nos dados de precipitações da tabela abaixo, calcule o período de retorno de cada chuva anual. Ou seja, eu vou pegar meus dados de precipitação. Aqui eu tenho um total de 28 dados de precipitação e vou colocar na ordem decrescente da maior precipitação, que seria a minha primeira ordem, até a última, que será a menor, na ordem 28. Depois disso, eu vou calcular a frequência. Para calcular a frequência, eu tenho duas fórmulas. Eu posso calcular pelo método de Kimball, que é dado pela frequência, é igual a m dividido por n mais 1, ou pelo método da Califórnia, que é dada pela frequência ou probabilidade, que é m dividido por n. Esse m é o número da ordem, ou seja, se eu tenho aqui 28 dados, vai ser o 1, depois o 2, dividido por n mais 1. E esse n aqui de baixo é o total de número da ordem. Se eu tenho 28 dados, meu número total é 28. E mais somado a mais 1, que no caso dará 29. Nessa fórmula de baixo, pelo método da Califórnia, basicamente seria 1 ou 2 ou 3 ou 4 dividido pelo total de números da ordem. Feito esse cálculo, eu vou passar para a próxima etapa, que será calcular o período de retorno, meu TR, que é dado pela fórmula de 1 dividido por P ou F, frequência ou probabilidade, é o inverso da minha frequência ou probabilidade. E assim eu consigo achar meu período de retorno ou tempo de retorno. Eu vou apagar aqui para nós passarmos para a próxima etapa. Pronto, pessoal, terminei de apagar aqui e agora eu vou abrir as colunas para colocar os dados. E basicamente nós vamos colocar os dados da ordem, o dado de precipitação, o dado de frequência e período de retorno. A primeira maior precipitação é de 2024,9. A segunda maior precipitação é de 1850. Zero. Pronto, pessoal, terminei aqui de colocar todos os dados de precipitação na ordem decrescente. Então a gente pode perceber aqui que a maior precipitação com a ordem 1 é de 2024,9 e a menor, que é o 28, é de 727,1. 727,1 é esse daqui. A maior e o menor. Feito isso, nós vamos para o cálculo de frequência. Basicamente é aquela fórmula pelo método de Kimball. M dividido por N mais 1. Eu fiz diferente, eu já fui para o Excel para adiantar esse cálculo. Esse cálculo é bem simples. E também o cálculo de período de retorno também é bem simples. Bom, pessoal, eu transferi os dados para o Excel. Aqui nós temos o dado da maior precipitação, a ordem 1. E aqui por último nós temos o dado da menor precipitação, da ordem 28.
Lembra-se que a nossa fórmula ela é dada pela F é igual a M dividido por N mais 1. O N mais 1 vai dar 29, porque nós temos 28 números, né? Então, N, que é 28 mais 1, vai dar 29. Eu já coloquei aqui na célula F1. E o 1 é do cálculo do período. No caso, o período de retorno ou tempo de retorno. Vou só abrir uma linha aqui na parte superior. Vou colocar aqui ordem, precipitação, aqui é a frequência, e aqui é o período de retorno ou tempo de retorno. Basicamente, o cálculo da frequência, como a gente viu também na fórmula, pelo método de Kimball, é o M, que no caso está representado aqui pela célula A2, perdão, que é número 1. Então vai ser 1 dividido pelo nosso 29. E eu fiz isso e arrastei para todas as linhas. E obtemos essas frequências para cada ordem. 0,97 para a última ordem de 28. Feito isso, eu passei para a fórmula de tempo de retorno ou período de retorno, que basicamente é a minha frequência, né? No caso 1 dividido pela minha frequência. E aqui está o 1, eu só fiz dividir 1 pelos dados que nós obtemos aqui. E eu achei cada período de retorno. Ok? Bom, mas o que significa esse período de retorno? Eu vou voltar para a tela anterior. Vou apagar aqui para a gente só explicar um pouquinho. Bom, pessoal, então o que significa o nosso período de retorno? Basicamente, o período de retorno leva em consideração um dado evento. No caso desse evento aqui é a precipitação em milímetros. E eu posso levar em consideração que qual seria o tempo para que essa precipitação de 2024,9 milímetros venha a ocorrer novamente ou venha a ser superada. Basicamente, esse dado de precipitação ou de período de retorno ou tempo de retorno me dá esse dado, que é utilizado na engenharia para dimensionamento de diversas obras. Ok? Até a próxima, então. Valeu!